música de Lilywood e este Prayer in Sea, abrir esta hora 9:10 na RCM, hora em que vamos dar destaque à freguesia da Encarnação, agora com praticamente 9 minutos depois das 9. A RCM com as freguesias do município de Mafra. É isso mesmo, e esta semana começa precisamente com esta segunda-feira, vai estar em destaque na emissão da RCM a freguesia da Encarnação, e por isso mesmo hoje vamos começar a abordar este tema sob o prisma do desporto. Para isso temos connosco Vítor Alves, empresário da Encarnação e presidente do Sporting Clube Encarnacense. Muito bom dia, muito obrigado por estar nos estúdios da RCM e ter aceito este convite. Vítor Alves é o presidente do clube desde 2014. Desde já, muito bom dia a todos vós. Da nossa parte encarnacense e como encarnacense, agradeço à RCM o convite. Sou presidente do Encarnacense desde 2004, tomei funções em agosto de 2014. Peço desculpa que enganei-me há pouco, não tem problema. Portanto, já com alguns anos de experiência à frente do clube. Naturalmente que isso provoca grandes dificuldades. É sempre difícil gerir um clube desportivo. Sim, é a realidade. Eu já tinha estado ligado ao Sport Clube Encarnacense há algumas épocas atrás, como presidente da Assembleia Geral, como vice-presidente. Depois, por motivos profissionais, eu não só afastei-me do clube, também para dar oportunidade a outras pessoas para desenvolver esses cargos e com ideias novas. Voltei em 2014, e aí sim, para assumir as funções de presidente. Fui convidado a esse cargo por um grande amigo, e não poderia deixar de aceitar. De dizer presente, não é? Vamos falar um pouco sobre o clube. Qual é a história do Sporting Clube Encarnacense? É um clube que foi formado quando, mais ou menos? O Sporting Clube Encarnacense teve a sua formação, a sua fundação em 1943 pela mão do Sr. Bernardino Dias, se não me falha a memória. Depois, com continuação por João Dias e Armando Filipe. Para quem não conhece o Sr. Armando Filipe, é o Sr. Armando Alvardeiro, uma pessoa muito conceituada, tanto faz na Encarnação como no Concelho de Mafra. A essas pessoas deve-se a história inteira do Sporting Encarnacense. Então estão ligadas ao nascimento e ao crescimento do clube. Como é a realidade atual do Sporting Clube Encarnacense? Em termos de modalidades, por exemplo, o clube tem futebol, naturalmente. Para além do futebol, tem outras modalidades? O Sporting Clube Encarnacense iniciou a sua modalidade só e única de futebol em 2014, com 5 escalões, petis, traquinas, benjamins, infantis e iniciados, com a colaboração e coordenação de Joel Roque, porque foi ele que chegou até nós com esse projeto, e foi aí que nós decidimos avançar e dar primazia somente ao futebol de formação. Então quer dizer que nesta altura não existe uma equipa sénior? Não. Nós, quando chegamos ao clube, o clube tinha algumas dificuldades financeiras, com algumas dívidas que ainda existiam e que foram muito complicadas para nós, direção, conseguir liquidar essas dívidas, algumas delas a fornecedores de bebidas, outras às finanças, e nós tivemos que primeiro arrumar a casa e mais tarde, e então sim, ponderamos, não sei, não consigo dizer se daqui a 2, 3, 4 anos o futebol de sénior assim, se nós conseguirmos e se nós o entendermos, a direção conseguir ter então uma equipa sénior a funcionar. Qual foi o último ano em que houve uma equipa sénior na Encarnação? Ora, deve ter sido na época de 2012, 2011, 2012 ou 2010, 2011, não consigo precisar. Portanto, desde essa altura não tem havido condições para a manutenção de uma equipa sénior. Infelizmente, o clube teve 3 épocas de portas fechadas, e aí sim foi quando nós depois tomamos posse e demos novamente vida ao Sport Clube Encarnacense. Portanto, aproximadamente entre 2011 e 2014 o clube praticamente não funcionou, é isso? Não funcionou. Funcionou simplesmente a equipa de veteranos, como autonomia. Eles próprios foram tomando conta das infraestruturas e foram fazendo a prática do desporto, convivendo
unicamente foi a atividade no clube nesses 3 anos de portas fechadas. Quer dizer, é muito complicado fazer a gestão financeira de um clube como o Sporting Clube Encarnacense. Tem poucos apoios, digamos. Eu acho que não é só o Sporting Clube Encarnacense, acho que sim. Qualquer clube, não é? Qualquer clube do Concelho de Mafra, e não só, tem muitas dificuldades financeiras para conseguir manter um clube de portas abertas. Além dessas dificuldades financeiras que nós vamos contornando com patrocínios, com eventos, há outra grande dificuldade que eu acho que também todo o associativismo passa hoje, que é a dificuldade do recurso humano. Essa é da grande lacuna que eu vejo, não só no Encarnacense, mas em todos os clubes por onde nós temos passado. Ou seja, se o clube tivesse uma sólida estrutura financeira, podia contratar profissionais para desempenhar essas funções. Como não tem, é difícil arranjar pessoas voluntárias para o trabalho que é preciso fazer, não é? Exatamente. Em relação a contratar pessoas, eu não sou muito dessa opinião, porque acho que devemos ser voluntários, devemos estar disponíveis para servir a instituição e não para nos servirmos da instituição, porque não há outra forma. Os clubes não têm fontes de receita que possa assim o ser. Possa se portar de outra maneira, não é? Nós temos como exemplo, e há que louvar, o Mafra tem sido um dos clubes que, se não fosse o Sr. José Cristo, não estava onde está, mas isso são casos únicos, pontuais, e que há que louvar. Há que dar os parabéns ao Mafra pela subida. Infelizmente agora não se sabe se vai continuar ou não, mas há que sempre dar os parabéns ao Mafra pela excelente época passada que fez e pela subida de divisão e pelo trabalho que o Sr. José Cristo tem desenvolvido no Mafra. Mas é difícil criar uma estrutura como a que o Mafra tem, não é? Sim, sem dúvida alguma. Não é fácil. Nós somos um clube da periferia, do concelho. Mais dificuldades nós temos ainda. Além de todas essas dificuldades, eu acho que está na altura, e falo de uma forma mais aberta, que está na altura de qualquer presidente de clube ou qualquer direção que tome essa responsabilidade tem que ter, no mínimo, condições para os seus atletas, tanto faz profissionais ou não, que é o caso do Mafra, o futebol de formação, porque não temos de ser realistas. Um campo por uma envergadura como o Mafra tem não é sustentável, não é plausível, não é? E então acho que se alguma vez o Encarnacense crescesse de uma forma tão grande quanto o Mafra, teria que pensar de outra forma e com mais campos. Não poderemos ter um único campo para formação e para futebol. Para competição, não é? Mas, por exemplo, como presidente do clube, sente que há dificuldade, por exemplo, na adesão das pessoas? As pessoas da freguesia da Encarnação estão mais ligadas ao clube ou menos ligadas? Há dificuldade nesse aspecto? Por exemplo, em termos de sócios? O Encarnacense, infelizmente, não tem sócios a funcionar. Essa vai ser outra das nossas batalhas na próxima época, no início da outra talvez, porque não é fácil. E aí é o calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, de todas as direções, que é envolver a população da freguesia, ou neste caso os encarnacenses, porque na nossa freguesia existe outro clube, envolvê-los no Encarnacense. Para nós, direção, seria um motivo de orgulho que a população chegasse até nós de várias formas, para nos ajudar, obviamente, todos são bem-vindos e nós necessitamos de muitos apoios nesse sentido. Também vir às concentrações dos miúdos, porque nós, como disse atrás, só temos futebol jovem, e com futebol jovem fazemos algumas concentrações, como o Mafra Foot, o Campeonato de Torres Vedras, e aí gostaríamos de ver mais população da Encarnação interativa com o clube. Portanto, desde que o clube fechou, teve aquele interregno sem funcionar, deixou de ter sócios, é isso? Portanto, não há uma ligação, não há um corpo, digamos assim, de sócios que apoiem o clube. Exatamente. O clube fechou portas, os sócios, as cotas já estão de ser cobradas. Neste momento, essa parte está completamente
inativa. Inativa. E isso é prejudicial, quer dizer, fazia falta ao clube criar essa ligação com a população diretamente através dos sócios, que são sempre um apoio mais direto, não é? Sim, não só pela parte financeira, mas sim por essa parte, pela parte de envolver a população em si com o clube. É um trabalho árduo, é um trabalho... Será uma das prioridades da sua direção. Exatamente. Para além do futebol juvenil, nesta altura o clube tem outras modalidades? O clube, na época de 2015-2016, teve um escalão de futsal, um projeto que foi-nos apresentado por André Rodrigues, que nós abraçamos, que funcionou excelentemente, não teve inscrito em nenhuma competição. Em competição oficial. Mas teve vários encontros e que foi bastante útil. Como é que é em termos de infraestruturas? O clube tem infraestruturas para, por exemplo, as pessoas da freguesia praticarem desporto, para além do campo de futebol? Tem um pavilhão municipal, tem o campo de futebol e mais recentemente o Jardim do Pão com máquinas de fitness para esse fim. Funciona como um ginásio, digamos. Exatamente. E as pessoas podem se inscrever, como é que funciona? Tem que pagar uma cota? A nível de pavilhão, sim, as pessoas têm que se inscrever para a prática de futsal ou de outra atividade e aí terão que pagar, segundo o que eu sei. Isso é uma exploração da Junta de Freguesia da Encarnação, e onde nós temos esse conhecimento que funciona desta forma. No caso do Sport Clube Encarnacense, eu costumo dizer que o Sporting Clube Encarnacense está sempre de portas abertas para qualquer pessoa poder praticar desporto, como também outras instituições o podem fazer. Podem utilizar o campo para qualquer atividade que tenham necessidade e que queiram usufruir dele. Muito bem, temos assim um clube, o Sporting Clube Encarnacense, com dificuldades, um clube que durante alguns anos esteve de portas fechadas e, portanto, está nesta fase de tentar recuperar, de angariar sócios, etc. Para terminar, que projetos é que prevê no futuro, que prioridades é que o clube nesta altura tem através da sua direção? É assim, um projeto, um sonho. Nós temos um relevado que está a chegar ao fim do ciclo de vida. Eu sei que não é fácil. A Câmara Municipal de Mafra tem-nos ajudado. Quando nós iniciamos o nosso mandato, fizemos obras de intervenção no campo de futebol e aí foi com o apoio da Câmara Municipal de Mafra, porque tivemos que fazer algumas obras de fundo, como uma centralidade de uma muralha que estava em risco de cair, com uma pavimentação do campo em volta. Pintamos todo o equipamento, vamos dizer, todo o campo de futebol foi restaurado, foi pintado interior e exteriormente. Projetos futuros. Para já então o relevado, não é? O relevado, nós falamos no relevado porquê? Porque o relevado também não podemos encarar o relevado como, vamos dizer, um luxo, mas sim uma parte de segurança, porque o relevado está a chegar ao fim do ciclo de vida, como eu disse há pouco, e tem-nos provocado alguns dissabores, como lesões, entorces, braços partidos, e que nós estamos a chegar à conclusão que é derivado a esse facto, e nós preservamos a segurança dos nossos atletas. Essa é já uma das prioridades. Essa é uma das prioridades. Se não conseguirmos, há uma coisa que temos que fazer de imediato. Uma das pequenas áreas do Sport Clube Encarnacense está completamente desgastada e terá que ser substituída antes do arranque do próxima época. Também vamos alargar a nossa enfermaria, porque temos duas pessoas a colaborar connosco, o Joaquim Filipe e o Pedro Estrela, no âmbito de massagista e fisioterapeuta. A eles o Encarnacense deve muito. Tenho que agradecer a essas duas pessoas porque têm feito pelo Encarnacense, e aí temos que dar condições para eles poderem trabalhar. Então temos enfermaria e um roupeiro que são pegados. Vamos abrir uma porta para ficar ambos ligados e vamos tirar o roupeiro para a parte da lavadaria, para que eles tenham mais espaço e mais condições de trabalho. Um dos projetos
que a mim me satisfaria muito, e aí, sem dúvida alguma, teria que pedir o apoio à Câmara Municipal, que é cada vez mais o clube ser autossustentável. E ser autossustentável passa logo pelas energias renováveis. Eu tenho um pedido de orçamento, um estudo de viabilidade para painéis fotovoltaicos e para nós sermos independentes do consumo de eletricidade. Isso será um passo à frente no Encarnacense, e eu acho que aí deveria de ser uma união dos clubes todos do Concelho de Mafra. A Câmara tem outro peso nestas situações perante a EDP, e conseguirmos aqui que os clubes não fiquem tão dependentes de ter fontes de receita, e aí conseguia-se que ficassem mais autossustentáveis. Isto, na minha ótica, já havia sido feito há alguns anos atrás, não foi feito, e por isso é uma das nossas prioridades, é não termos aquela preocupação de chegar ao fim do mês e termos uma conta da luz para pagar. Uma menor dependência. Exatamente. E em relação à equipa principal de futebol, tem uma previsão? Isso já manda um balanço mais pesado, não é? Nós este ano vamos ter mais um escalão. Na época 2015-2016 já tivemos mais um, foi o escalão de juvenis, onde eu também quero agradecer aqui a duas pessoas que estiveram a coordenar e a chefiar esse escalão de juvenis, que foi ao David e ao Nuno Gomes. E vamos ter mais um escalão este ano, o escalão de júniores, porque nós estamos a subir de grau a degrau, conforme os nossos atletas vão se vindo. Com tempo, de forma consolidada. Exatamente. Não, não há outra forma. Não é fácil prever a criação de uma equipa de futebol sénior. Nós com muita vontade, teríamos que, no mínimo, temos mais 2 anos pela frente de futebol de formação só. E aí, também não posso afirmar aqui que ao fim de 2 anos será esta direção que estará à frente do Sport Clube Encarnacense. Se o for e se assim o entender, haverá séniores. Se não for, e se houver de direção, essa direção depois decidirá o que... Tem que ser a pouco e pouco e de forma segura, não é? Exatamente. Vítor Alves, empresário da Encarnação, presidente do Sporting Clube Encarnacense, aqui a falar sobre o clube e sobre os diversos problemas que, como vimos, são bastantes. É sempre difícil gerir um clube e temos então esta direção empenhada em resolver a pouco e pouco os problemas do Sporting Clube Encarnacense. Vítor Alves, muito obrigado pela sua presença. Felicidades para o seu trabalho particular e no clube, claro. Eu tenho que agradecer mais uma vez à RCM por esta iniciativa. Estas iniciativas são de louvar. Bem-ajam por isso e muito obrigado. Estamos cá para isso. Muito obrigado, felicidades. Até à próxima. A RCM com as freguesias do município de Mafra.